Boa noite! Estamos ao vivo. Vou colocar o tema da live. Gestão remota, como liderar equipes à distância. Muito bem. Deixa eu fixar o tema da live. Muito bem. Seja bem-vindo, Thiago. Débora, muito bem. Estamos ao som de rap para ir entrando no clima. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando, né? Sintam-se em casa, literalmente, porque o nosso papo hoje é sobre liderança, é sobre gestão, mas é em um formato, né, diferente, que basicamente a gente aprendeu a conviver e aceitar e a desfrutar dos benefícios e aprender sobre os desafios nesse cenário de pandemia, né? Falar em gestão remota, falar em trabalhar em casa, né? Falar em gestão à distância era algo que há uns, sei lá, um ano e meio, 2 anos atrás, era uma realidade muito distante, né? As empresas nem cogitavam, muitas, né, a ideia de uma gestão remota. Isso era algo muito mais da ideia de startups, muito mais de empresas muito modernas, né? Mas pensando nas empresas tradicionais, a gente sempre veio, né, de uma cultura onde eu preciso trabalhar presencialmente, onde eu preciso bater ponto, onde eu preciso enxergar que a minha equipe está trabalhando para eu ter certeza que eles estão sendo produtivos. Isso é algo histórico, isso é algo cultural, isso está para além do que a gente, né, que chegou nessa geração trabalhando agora, começou a perceber. Na realidade, a gente está falando de algo cultural. As empresas às quais a gente faz parte, as empresas brasileiras, hoje no cenário atual, elas vêm muito sendo construídas no cenário pós-guerra. E o cenário pós-guerra era um cenário onde a liderança ela era feita com base no comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é mesmo? Isso por isso que eu tô falando que é histórico, historicamente. Então, a gente vem pensando aqui na geração X, né, em pessoas que buscavam fazer carreira na empresa, que buscavam errar muito pouco, ser muito assertivas, porque precisavam do reconhecimento. Isso é histórico. E a gente vem vivendo realmente uma transição, uma mudança com a transformação digital, né, com o mundo Bunny. A gente falava de mundo VUCA, hoje a gente tem falado de mundo Bunny, e as coisas elas foram mudando realmente. E o que aconteceu é que a pandemia ela veio ano passado e ela colocou todos nós em uma condição de trabalho diferente, onde a gente jamais imaginava que seria possível. Então muitas empresas precisaram operar de forma remota, precisaram passar a confiar nas pessoas para trabalhar em casa, em home office, precisaram construir uma estrutura rápida ali, né, remediativa naquele momento para dar condição para que as pessoas trabalhassem nas suas casas. E a gente viveu uma experiência de home office diferente do que é a realidade de uma pessoa que trabalha em home office, não por uma adaptação da pandemia, mas porque o formato de trabalho dela é remoto, é híbrido. Mas essa experiência, ela foi muito interessante, muito rica para os profissionais e para as empresas. Porque nesse novo formato que a gente foi obrigado a se adaptar e muitas pessoas tiveram condição de trabalhar de casa, isso gerou um interesse para as pessoas, muitas pessoas despertaram o interesse por trabalhar em casa, né? Viram todos os benefícios que isso poderia trazer e muitas empresas entenderam esse formato como um formato de redução de custo. Então o que a gente está vivendo agora, que a gente chama de pós-pandemia, né, são várias empresas que decidiram realmente pelo formato híbrido ou pelo formato realmente em home office, definitivamente para com, né, as suas equipes.
E isso, falando para nós profissionais, exigiu e vem exigindo várias mudanças de comportamento, várias novas competências, né? O desenvolvimento de competências que a gente nem conhecia ou percebia que eram necessárias para a nossa carreira, e vem exigindo também de nós, enquanto líderes, novas habilidades, novos recursos, né? Novas estratégias para poder gerir as equipes à distância, as equipes de forma remota. Então, aquela ideia, né, do comando e controle que a gente historicamente vem acostumado a viver, a liderar ou a ser liderado, não funciona mais nesse novo cenário, né? Não é possível a gente liderar com comando e controle com alguém que a gente não está vendo o que ela está fazendo, a gente não está acompanhando o dia a dia, a operacionalização dela, o trabalho dela à distância. Então, assim, eu particularmente entendo tudo isso como com um olhar, né, de muitas oportunidades para várias pessoas que conseguiram adaptar melhor as suas rotinas, conciliar a vida pessoal e profissional dentro desse cenário, né, se descobrindo muito mais, se mostrando muito mais competentes, muito mais agregadoras, né? Eu vi muitas empresas bebendo forçadamente a aprender essa nova forma de liderar, de gerir, e percebendo os ganhos em dar essa maior liberdade para as pessoas. Mas a gente sabe também que o home office, ele vem com muitos desafios, né? São muitas coisas maravilhosas, mas muitos desafios também. Falando por mim, trazendo o exemplo real, vivo, né? Não só meu pessoal, como da minha empresa e como líder, eu trabalhava no escritório físico, nós tínhamos um escritório na Rap, trabalhávamos com a nossa equipe fisicamente no escritório. Passei os últimos meses, né, os últimos quase dias ali, 10 dias antes de ganhar bebê, indo para o escritório físico. E o Miguel nasceu 2 dias antes do lockdown aqui em Fortaleza. Então, quando ele nasceu, eu, né, pensando que teria condições de fazer ali a licença maternidade, pelo menos um pouco dela, já saí do hospital com o Miguel, precisando vir para dentro do negócio, para dentro do trabalho, para apoiar nossos clientes, né, as empresas, em toda a estratégia de comunicação, de decisão de quem ia ficar em casa, quem ia continuar trabalhando, quem ia dar férias, quais seriam as estratégias de decisões diante daquele cenário de lockdown e de comunicação com as pessoas. E desde aquele momento, então, eu comecei a experiência do home office. Então, o meu início, né, de experiência com home office, ele veio de quebra no cenário da pandemia e com um bebê recém-saído do hospital. E a gente viveu e precisou se adaptar, e precisou moldar a equipe para aquele cenário, precisou providenciar as coisas ali rapidamente, né? Computador, o que vai, cadeira, vai isso, vai aquilo, congela o contrato do aluguel do escritório, enfim, aquele plano emergencial, plano contingencial, como a gente fala, né? E à medida que os meses foram passando, à medida que a gente foi se estruturando e percebendo esse novo funcionamento, a gente foi entendendo os ganhos que nós, enquanto empresários, que nós, enquanto equipe, né, estávamos tendo com a possibilidade do trabalho em home office. Então, falando de todas as coisas boas enquanto profissional, né, para mim foi um grande presente poder trabalhar e acompanhar o meu filho de perto, né? Então, ao mesmo tempo que é muito desafiador, e eu vou já entrar nesses desafios, foi um presente, uma oportunidade maravilhosa, né? Acabar de ter um bebê e poder estar trabalhando em casa e acompanhando e tendo essa flexibilidade, né, de horário para isso. Com relação à equipe, a gente também começou a ouvir muito as pessoas, começamos a ouvir a nossa equipe e entender como é que estava sendo esse novo cenário e essa nova realidade. E aí, à medida que os meses foram passando, que houve oportunidade de retornar para o presencial, a gente conversou internamente, né? Eu estou compartilhando aqui como foi esse processo de decisão da nossa empresa em realmente permanecer completamente remota, e ouvindo da própria equipe, a gente entendeu que a gente iria realmente testar o formato home office mesmo, né? Remoto para a equipe, não contingencial de um cenário.
Então, diante disso, eu já trago um aspecto muito importante enquanto líderes, que é a escuta das pessoas, né? Saber como é que funciona para elas esse trabalho em home office, como é que funciona não ter o gestor ali do lado, ou não estar trabalhando com a equipe, qual é o perfil dessas pessoas, para que de fato a gente consiga dar condições, saúde, né, produtividade, enfim, para que as coisas elas funcionem realmente com o perfil adequado. Então, o primeiro ponto importante é a gente entender que o trabalho em home office, ele é maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente pode se sobrecarregar, a gente pode ter dificuldades de fazer os cortes do que é o momento de trabalho, do que é o momento, né, de estar em casa com a família. E nós, enquanto líderes, nós temos um papel importantíssimo enquanto educadores das pessoas, da nossa equipe, para apoiá-los nessa compreensão e na sustentabilidade desse trabalho em casa. A gente sabe que quando a gente trabalha em home office, a gente trabalha em casa, a gente se isola, né? A gente não tem contato com outras pessoas, né? A gente se fecha, não está olhando o mundo, não está sabendo o que está acontecendo lá fora. Então por isso a gente precisa de uma comunicação muito constante, a gente precisa oportunizar com que a equipe se relacione entre si, mesmo que de forma remota, para que não só diminua este isolamento, como possibilite com que eles saiam, né, com que a gente saia, a gente que está em home office, do nosso mundinho, né? Então, gente, dito isso e pensando em todos esses desafios, eu vou estruturar a nossa live compartilhando com vocês algumas estratégias, tá? Para ajudá-los enquanto líderes a construir essa estrutura remota que seja sustentável para a equipe. Então aqui a gente está saindo da ideia de uma gestão remota contingencial, necessária para o momento da pandemia, e que a gente fica aqui um período e, meu Deus, não aguento mais, estou pedindo, né, tô desesperado aqui para poder voltar, mas eu sei que é por um tempo. A ideia da nossa live não é essa, é a gente estruturar realmente uma estratégia, uma condição, uma estrutura que seja saudável esse trabalho, produtivo, agregador, que a gente consiga manter a cultura organizacional, consiga manter o engajamento das pessoas, né, e que elas possam se realizar nesse trabalho em home office, que a gente não perca essa ideia de unidade, mesmo que a gente não esteja trabalhando em um mesmo ambiente físico, tá? Então, primeira coisa, vamos lá. O que é fundamental que nós tenhamos quando a gente está falando de um trabalho em home office? Uma estrutura, um ambiente adequado, um ambiente apropriado para o trabalho. Esse ambiente adequado e apropriado, ele pode ser construído, com o menor dos recursos possíveis, mas é importante que ele seja cuidado. Então, enquanto gestor, enquanto empresa, a gente precisa das condições básicas para a pessoa poder trabalhar em casa. Então, é uma cadeira com apoio de braço, é a mesa compatível com a altura da cadeira, é o apoio de pé, é o computador, é um mouse para que ela, né, não sofra nenhum tipo de lesão por usar o mousepad, ou seja, é o computador na altura adequada dos olhos da pessoa. Então, minimamente, a gente precisa dar uma condição de trabalho para essa pessoa. Só que o grande insight que eu quero trazer para nós, enquanto líderes, é que esse nosso cuidado com o ambiente da pessoa, ele não deve se limitar somente a essas condições físicas de dar os materiais, os recursos para o trabalho. Ele pode ir muito além, quando a gente simplesmente se interessa por como é que está essa condição de trabalho, compartilha comigo como foi que você montou essa estrutura. E a gente pode ajudar a nossa equipe com alguns elementos para poder tornar esse ambiente um ambiente estimulante, um ambiente saudável, um ambiente construtivo para o trabalho. De que forma a gente pode fazer isso? Primeiramente, a gente precisa escutá-los. Saber qual é a estrutura familiar dessa pessoa, quem está na casa, quem passa o dia na casa com ela. Por exemplo, nós temos dentro da nossa equipe colaborador que tem toda a família trabalhando hoje em home office, né? Mãe, pai, marido, todo trabalhando em home office. É uma estrutura. Nós temos pessoas que têm criança em casa, nós temos
ela fica com a criança e não tem suporte. Nós temos estrutura que parte da família está trabalhando presencial, parte está trabalhando remota. Então é importante a gente se interessar por essa pessoa para além da atividade que ela está exercendo e para compreender como é que está esse contexto familiar. Porque o contexto familiar, ele impacta completamente, não só na produtividade. A grande questão aqui, a preocupação não é só com a produtividade dessa pessoa, mas é com as relações também. Então, ao compreender, ao escutar como é que está essa condição, como é que essa família está lidando e se estruturando com o home office, tem algumas dicas que são essenciais para ajudar, tá? A primeira delas, é importante que a gente estabeleça rituais de começo e fim da atividade laboral, quando a gente está trabalhando em casa principalmente. Porque quando a gente vai para o ambiente físico, a gente sai de casa e vai trabalhar, né? Sai para trabalhar e retorna, aquilo é um ritual. A gente chega em casa, a gente toma um banho, a gente vai jantar, a gente tem os nossos rituais. Quando nós estamos trabalhando em home office, é muito comum, e esse é um dos grandes prejuízos, digamos assim, do home office, que a gente ultrapasse os horários, que a gente acabe não se norteando o que é trabalho, o que não é, muitas vezes trabalhando muito mais do que a gente trabalharia no ambiente onde a gente sai para trabalhar, porque a gente não vê o tempo passar, porque a gente, né, acaba entrando ali nas atividades e a gente precisa desses cortes, desses rituais. Então uma coisa que você enquanto líder pode e deve fazer com a tua equipe é ajudar a entender como é que vai ser esse funcionamento, esse horário de trabalho, como é que vai ser construído isso e ajudar a construir os rituais para ela diferenciar. Agora eu estou no meu momento de trabalho, agora acabou, encerrou o meu expediente e eu vou viver o meu papel de mãe, meu papel de esposa, eu vou ter um tempo para mim, eu vou me cuidar. E o que podem ser esses rituais? Aí é o que faz sentido para cada um. Mas existem várias coisas que a gente pode fazer. Nós podemos criar o hábito de nos vestir adequadamente para o trabalho. Então eu tenho a roupa do trabalho, que eu vou chegar e agora eu vou trabalhar, então eu vou me vestir adequadamente, eu vou me maquiar, eu vou me preparar, eu vou me arrumar, mesmo que eu esteja trabalhando em casa, mesmo que eu não vá participar de nenhuma reunião, que eu não vá aparecer, né, para ninguém, mas é importante construir esse ritual para que eu me conecte com o meu papel profissional. Então esses rituais são isso, são essas pequenas coisas, o que eu posso fazer para me conectar com o meu momento de trabalho. Eu posso colocar uma música que vai me condicionar, eu vou uma xícara de café, uma leitura que eu vou fazer de manhã cedo, enfim, quais são esses rituais que eu posso construir para eu me conectar com o meu papel profissional. Feito isso, terminei o meu momento profissional, é importante que eu tenha um ritual de desconexão. O que é que eu vou fazer agora? Então eu vou trocar de roupa para almoçar, vou almoçar com minha roupa de casa para lembrar do meu papel aqui de descanso agora nesse momento, né? Eu vou fazer coisas que eu gosto nesse momento, é importante eu ter um momento de pausa e na hora de retornar para o trabalho eu vou mais uma vez fazer o meu ritual. Então ajude o teu colaborador a compreender quais são esses rituais que podem fazer sentido para ele fazer essa dissociação, meu papel profissional, meu papel pessoal. Isso é algo muito importante para a gente contribuir com a saúde das relações, porque se a gente começa a ultrapassar, a atravessar esses papéis, isso pode gerar problemas familiares, né? E isso vai acabar no futuro atrapalhando a produtividade, o engajamento do teu colaborador. Então, a grande questão aqui é, independente da gente estar trabalhando remoto, gerindo remotamente, gerindo presencialmente, tá na hora, gente, da gente sair daquela ideia de liderança de comando e controle, daquela ideia de liderança que olha apenas a pessoa como profissional, e nós precisamos começar a enxergar a pessoa de forma sistêmica, como um ser humano que está ali no papel profissional, mas que tem outros papéis que perpassam a vida dela e que precisam ser inclusas, né, incluídas nesse ser como um ser sistêmico. Então, quanto mais você, enquanto líder, se interessar por conhecer essa pessoa, por entender como é que ela funciona, por entender o que atrapalha essa pessoa, mais você vai ter condições de fazer uma liderança assertiva.
Além disso, de entender como é que está essa estrutura familiar e ajudar nessa questão do ambiente, dos rituais, é importante que você conheça essa pessoa essencialmente, o perfil dela. Existem vários assessments que você pode utilizar, né, de testes de perfil para você compreender mais. Como eu acabei de falar, uma boa conversa, né, ouvindo dessa pessoa, como é que tá para ti o trabalho em home office? Como é que tá sendo essa experiência? Quanto tempo você, né, enquanto líder, para poder escutar a tua equipe individualmente e saber como é que tá sendo para ela? Então, se faz tempo que você faz isso, já anota aí como ação. Para realmente ouvir. Como é que tá sendo essa experiência para ti? Quais estão sendo as tuas maiores dificuldades em estar trabalhando em home office? O que você acha que isso melhorou para ti? O que isso tem agregado com a tua vida? Quais são os benefícios e os ganhos? Quais estão sendo as tuas dificuldades? Como é que eu, enquanto líder, posso te ajudar? Então, no momento que você começa a ouvir a tua equipe, você vai poder, de fato, dar um direcionamento ou um suporte assertivo para cada um. Por exemplo, se você escuta da tua equipe, de um colaborador, que ele está sentindo falta da interação social, porque para ele é mais difícil esse isolamento, isso é um elemento, é uma informação muito importante para você cuidar. Entender como é que essa pessoa pode aumentar a interação, como é que essa pessoa pode ter alguma experiência híbrida, como é que essa pessoa ela pode ser cuidada a respeito deste desafio que está sendo para ela, algo que ela está percebendo e que ela está comunicando, porque de forma, né, a longo prazo isso pode ser algo que a prejudique, que prejudique os resultados. Um outro exemplo, eu fiz processo seletivo recente e contratei uma pessoa para rap que ela disse, olha, eu nunca trabalhei em home office. Sempre as minhas experiências profissionais foram com o meu gestor do lado, me direcionando, me dizendo o que eu deveria fazer, acompanhando o meu trabalho. E eu tô realmente ansiosa, preocupada, né, de como vai ser esse novo formato de trabalho. Veja bem o que eu estou compartilhando com vocês. Uma pessoa que está sendo contratada para que ela seja vulnerável e sincera para dizer isso para a pessoa que está contratando, isso significa que houve uma relação de confiança. A gente está falando de uma relação de confiança em um processo seletivo. Se a gente consegue construir uma relação de confiança no processo seletivo, imagine na equipe que a gente formou, nas pessoas que a gente lidera. Então, é muito importante que você dê este espaço para que as pessoas elas realmente possam se sentir confiantes em dividir com você as suas dificuldades, porque nós temos dificuldades. Isso é real, nós vamos enfrentar desafios. Quanto mais a gente tem na nossa liderança a confiança da gente poder ser verdadeiro e dizer, olha, isso para mim é um desafio, me ajuda, mais eu tenho essa pessoa do meu lado. Então, nesse exemplo que eu estou citando, a pessoa disse, eu estou preocupada porque eu nunca trabalhei em home office e eu sempre tive alguém ali do meu lado. Ao receber essa informação, eu, enquanto líder, já fui pensar em todas as estratégias, o que eu iria fazer para dar um suporte e um acompanhamento maior para essa pessoa, para dar direcionamento, para fazer uma gestão mais próxima, para que ela não se sentisse desamparada. Então, a gente faz o que a gente chama de liderança situacional, a gente faz uma liderança específica que vai contribuir com as dificuldades ou com as potencialidades daquela pessoa quando a gente conhece verdadeiramente aquela pessoa. Então, esse é um ponto muito importante. Deixa eu ver aqui, Araceli, boa noite. Ítalo dizendo que massa esses diagnósticos. São muito importantes mesmo, Ítalo. E a gente só faz diagnóstico quando a gente conhece verdadeiramente a pessoa. Eu estava comentando sobre assessments, né, que a gente pode utilizar para conhecer o perfil da pessoa. Então, por exemplo, o VIA, que fala de âncoras de carreira, é gratuito, vocês colocam na internet, mas vocês podem aplicar com a equipe. Basta dar uma googada, testes de perfil comportamental, que vocês encontram coisas gratuitas na internet, que vocês podem fazer esse momento com a equipe para conhecer mais do perfil, para colocar a equipe para
falar entre eles, né, os seus perfis para se conectar. Isso é muito importante, já vem como uma outra dica essencial. Se as pessoas elas estão trabalhando à distância, né, remotamente, nós precisamos construir momentos para essa equipe se conectar. E esses momentos de conexão, peguem aí caneta e papel, né, para poder registrar. São momentos de conexão com a cultura organizacional, com os objetivos, com o negócio. Então é construir reuniões que vocês vão ter ali, que vão respeitar para que elas aconteçam. Então é importante organizar horário, né, dia certo. Aqui, por exemplo, na REP nós temos reunião sagrada. Toda segunda-feira, às 10 de sócios e às 11 com a equipe, para a gente poder se alinhar, para a gente poder entender quais são os objetivos da semana, o que cada um está fazendo, como está fazendo, quais são, né, os impeditivos, o que é que precisa ser destravado. É um momento de alinhamento sagrado. Se essa reunião por algum motivo não pode acontecer na segunda às 11, que é o nosso dia, e é o caso, por exemplo, dessa próxima segunda, a gente tem um cliente, um projeto que está rodando e o cliente só tinha agenda nessa segunda. O que eu já fiz agora, acho que faz umas 3 horas. Quando eu vi que ia confrontar a agenda, eu já entrei no grupo, né, aqui da equipe e disse: pessoal, remarcando a nossa reunião de segunda às 11 para terça-feira às 11. Ou seja, é importante que você, enquanto líder, agende e respeite esse momento precioso com a equipe. Não só para que vocês não permitam a desconexão, mas também para que eles se sintam respeitados e valorizados e também valorizem esse momento. Então, gestão remota, mais do que a gestão presencial, precisa ter esses momentos sagrados de conexão e de troca para as pessoas não se perderem, não se desconectarem. Então, eu trouxe como exemplo esse formato de reunião, que é uma reunião do negócio. É uma reunião para a gente ver os nossos objetivos, as nossas metas, como é que estamos, como é que está o resultado, o que cada um está fazendo. Isso é um formato e que é necessário que aconteça. Mas lembre-se que acompanhamento, que gestão, que liderança não é apenas para acompanhar os resultados. É importante que você enquanto líder construa momentos de conexão dessas pessoas. E Luana, como é que eu posso construir esses momentos de conexão? Primeiro, você pode construir momentos proibido falar de trabalho. Então, várias empresas construíram agora no cenário da pandemia, né, que muita gente estava trabalhando em home office, os happy hours. Ou seja, um momento que era aquele horáriozinho, o horário do cafezinho que a gente se encontrava na empresa, né, pra gente poder tomar café juntos. E vamos ligar aqui todo mundo e a gente vai tomar café, e nesse momento é proibido falar qualquer coisa de trabalho. Vamos colocar as pessoas para elas interagirem, para elas conversarem, para elas falarem, como aquele cafezinho que a gente faz, né, no ambiente de trabalho, só para colocar conversa fora. Esse é um formato que a gente pode proporcionar com que as pessoas se conectem sem falar de trabalho, para gerar uma conexão para além do que seja o ambiente profissional. Além disso, você enquanto líder pode e deve conduzir momentos para desenvolver a tua equipe de forma remota. Aquilo que eu falei aqui sobre o perfil comportamental. Pegar um assessment gratuito na internet e chamar a tua equipe e dizer: gente, hoje nós vamos fazer um momento diferente. A gente está aqui para a gente poder se conhecer mais, é um momento de autoconhecimento, então estou aqui convidando vocês para a gente fazer um assessment todos juntos e a gente compartilhar o perfil e a gente saber mais uns dos outros. Eu estou falando aqui, por exemplo, de desenvolvimento comportamental que gera conexão entre essas pessoas. Então, esses momentos, eles são sagrados, seja para a gente falar de objetivos, né, e acompanhar os resultados, né, fazer os nossos momentos balizadores, seja para desenvolver o grupo, para desenvolver o time nas competências técnicas e comportamentais, seja nos momentos de lazer, de descontração, para que essas pessoas se conectem. Afinal de contas, elas estão trabalhando isoladas, né, em casa. Então esse momento de conexão, ele é muito importante.
E falando de momentos de conexão, é importante que você veja as oportunidades de conexão presencial. Então, no nosso caso aqui, nós todos trabalhamos remotamente. E isso foi maravilhoso porque possibilitou com que nós contratássemos pessoas que, se nós estivéssemos no ambiente físico, a gente não conseguiria. Porque embora toda a nossa equipe da REP mora aqui em Fortaleza, mas nós coincidentemente moramos em extremos da cidade que, se a gente fosse colocar um ponto físico, central para todos, levaria mais de 50 minutos para chegar. Então, é uma condição maravilhosa que possibilitou com que a gente extraísse e trouxesse talentos que, logisticamente, se nós estivéssemos no ambiente físico, não seria possível. Mas, apesar do fato de nós estarmos trabalhando todos em home office, isso não significa que a gente não possa fazer momentos de encontro presencial. Então, enquanto líder, coloca na tua agenda a importância de reservar esses momentos presenciais, construir esses momentos de conexão com o time. Então, eu tô lembrando agora quando a gente contratou nossa última colaboradora, ela entrou num dia e no dia seguinte a gente fez o presencial. A gente trouxe no dia da admissão dela a conexão com toda a equipe, então vamos dar as boas-vindas, toda a equipe veio, se apresentou, deu as boas-vindas, falou da experiência de trabalhar aqui na REP, acolheu, ela veio para todo o treinamento de integração comigo enquanto gestora, mas no dia seguinte nós reunimos toda a equipe presencialmente. E esse contato presencial possibilitou com que ela verdadeiramente sentisse a energia do time, se sentisse acolhida, tivesse um momento de conexão com as pessoas. Então isso também é algo que pode estar dentro da tua agenda estratégica enquanto líder. Construir esses momentos que podem ser no ambiente formal ou no ambiente informal. Quer saber? Hoje eu vou trazer toda a equipe para a gente se reunir e a gente pensar a solução de um problema. E eu vou reservar uma sala no coworking, por exemplo, para isso, ótimo. Ou eu vou levar a equipe para fazer isso em um parque. E a gente vai aqui pensar e vai trazer elementos e vai trazer recursos e a gente vai se conectar de uma forma diferente. Então pensa, fora da caixa mesmo. Quais são as ações, os eventos que você pode proporcionar para que essas pessoas se conectem. Isso é algo extremamente importante para gerar conexão, para gerar relação, para gerar uma sensação de unidade e de conexão com algo maior, com esse propósito do negócio. Por isso que é importante também que rotineiramente, frequentemente, você construa esses momentos de conexão com a cultura. Por quê? Porque já é difícil a gente trabalhar uma cultura organizacional quando nós temos uma empresa física com as pessoas ali, porque a cultura ela é o DNA e ela está relacionada com os valores, com os comportamentos das pessoas. Imagina a gente construir e fortalecer uma cultura com as pessoas que estão trabalhando remotamente, sem se encontrar nas suas casas. Então, por isso é que é mais importante ainda que a gente faça esses momentos de conexão com os nossos valores, de reconhecimento e validação dos comportamentos e não apenas dos resultados. Então eu te pergunto, o quanto você tem reconhecido os comportamentos das pessoas? Muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, a gente só celebra ou reconhece se bateu a meta, se atingiu o resultado, se alcançou tal coisa, e a gente esquece de reconhecer os comportamentos. Aqui eu uso uma ferramenta, vou já comentar com vocês, que é o Trello. Ela é uma ferramenta maravilhosa para a gestão remota, porque a gente pode construir vários quadros e nesses quadros a gente pode incluir as pessoas e fazer uma gestão compartilhada. Mas dentro do Trello eu tenho a minha agenda pessoal e essa eu não compartilho com ninguém. Se eu tô aqui e eu percebo que um colaborador fez alguma coisa excepcional, fez um trabalho bem feito, ou teve um comportamento, foi proativo, teve uma iniciativa, fez algo que se destacou do que eu quero valorizar como comportamentos do meu time, se eu não tenho condições de reconhecer naquele momento, eu já uso o meu Trello, a minha agenda, imediatamente para eu registrar. E isso eu tenho listas
com os nomes de cada um dos meus liderados e eu já jogo lá imediatamente para eu ter um momento de reconhecimento e validação dessa pessoa, eu com ela, no individual e no grupo. Então, frequentemente nós temos o grupo da equipe, né, o grupo de WhatsApp da equipe, eu entro lá e eu reforço, cara, quero parabenizar fulano por ter feito isso, por ter agido dessa forma, pelo reconhecimento que o cliente fez. Ou seja, esses pequenos momentos de reconhecimento, de validação do comportamento, eles são extremamente importantes para a gente reforçar no time os valores que a gente está construindo e essa conexão com a cultura da empresa, tá? Então, reflitam e coloquem aí já na agenda de vocês esses momentos de reconhecimento e de celebração. A gente aqui também, engraçado, sexta-feira nós saímos de um cliente e fechamos uma proposta, foi uma reunião presencial. Assim que a gente saiu da reunião, estava eu e o João, né, meu sócio, a gente entrou dentro do carro e era num shopping, né, a gente entrou dentro do carro no estacionamento e a gente ligou para a equipe. Imediatamente para compartilhar com a equipe que a gente havia fechado a proposta. O que eu quero dizer com isso? Que os momentos de celebrar, de dividir com a equipe as conquistas, compartilhar os objetivos e celebrar o alcance desses objetivos é fundamental para que a gente conecte todas as pessoas com algo maior, com um propósito, para que elas entendam que a atividade delas, né, o exercício delas está contribuindo para algo maior. Então pensa o quanto você, enquanto líder, pode construir esses momentos e compartilhar o que vocês, enquanto equipe, enquanto área, enquanto empresa, estão alcançando e conquistando. Trazer essa visão sistêmica, essa visão maior para a equipe, vai aumentar o engajamento, a responsabilidade, o compromisso e o sentimento de que eu faço parte de algo maior, tá? Outro ponto muito importante são os canais de comunicação. Falando de uma gestão remota, é importante mais do que nunca que a gente tenha esses canais claros, né? Então defina com a tua equipe como vai ser essa comunicação de vocês. Eu citei como exemplo o grupo de WhatsApp. O grupo é um canal onde a gente está ali e a gente comunica coisas para o time, que o time precisa saber. E essa ideia de um grupo de WhatsApp é muito importante para gerar a conexão do grupo, né? Da equipe como um todo. Mas já estabeleça e deixe muito claro como essa comunicação dentro do grupo pode e deve acontecer, como pode ser a comunicação no WhatsApp. Ou se você usar um outro formato, Luana, não queria usar o WhatsApp porque é muito pessoal, sugere algum outro? Tem o Telegram, né, que ele é uma rede mais profissional, né? E é importante que você estabeleça como vai ser essa comunicação, seja no grupo ou seja no pessoal com você. É importante que você também deixe claro para a equipe quando ela precisa ligar para você, quando é algo que precisa de um retorno mais rápido, de algo mais efetivo, o que precisa vir por e-mail. Então, como vocês estão trabalhando à distância, esses canais eles precisam estar muito claros, porque muitas vezes os ruídos de comunicação, as falhas, a improdutividade, ela vem porque a informação ela não chega como deveria. Então repensa como é que está sendo essa tua comunicação com a equipe hoje e quais elementos vocês podem modificar, né? Senta mesmo, então vamos marcar aqui uma reunião, um momento para a gente falar sobre canais de comunicação, como é que vai funcionar. E não importa como estava sendo feito até aqui, a todo e a cada momento você tem a oportunidade de melhorar os teus processos e de sentar com a tua equipe e ser verdadeiro, verdadeira, transparente e dizer, gente, nós funcionamos até aqui dessa forma, mas a partir de agora nós vamos trabalhar dessa maneira. Os nossos canais de comunicação funcionarão assim. Por quê? Porque a gente está aqui o tempo inteiro aprendendo novas formas, né, evoluindo e funcionou até aqui, mas agora a gente vai experimentar uma nova forma. No momento que você age dessa maneira, você inclusive está ensinando para a tua equipe a ter uma mentalidade aberta
um mindset aberto para mudanças, para o novo. Então não é desmérito nenhum em chegar aqui, embora eu já tenha a equipe há não sei quanto tempo e já estou trabalhando com ela remotamente há bastante tempo, e mudar algum processo. Então é importante que você reveja, repense, né, avalie como está sendo essa forma de comunicação, tá? Um outro ponto que eu disse que eu ia trazer como sugestão é o uso da tecnologia a teu favor. Então, a gestão à distância, ela precisa ser fundamentada, ser embasada com a tecnologia para facilitar o trabalho. Então, mais do que controle, a liderança à distância precisa de confiança. Mas quando a gente fala de confiança, a gente não está dizendo que a gente não vai acompanhar. A gente precisa confiar porque, de fato, nós não estamos ali para ver o trabalho da pessoa em tempo real, o que ela está fazendo, não estou vendo. Então, sim, nós precisamos construir equipes maduras, a gente precisa selecionar as pessoas, avaliando como é que é o nível de autorresponsabilidade dessa pessoa, e a gente precisa estabelecer relações de confiança. Mas a tecnologia, ela pode, né, os recursos digitais, eles podem facilitar muito a comunicação e o acompanhamento que você vai fazer da equipe. Então, mais do que acompanhar a atividade, é importante que você, enquanto líder, mude o seu mindset para acompanhar o resultado. Então, é preciso trabalhar na equipe essa visão do que se espera. Então, é sair daquela orientação de faça tal atividade, mas começa no teu discurso a clarificar o objetivo daquela atividade, o que você espera que aquela pessoa faça com aquela atividade, qual é o resultado esperado, para que você gaste o seu tempo e a sua energia para acompanhar o resultado da atividade da pessoa. Isso vai fortalecer com que ela adquira mais independência para trabalhar remotamente, e você consegue aproveitar melhor o seu tempo. Então, é fatídico isso. Se eu estou trabalhando com pessoas à distância, eu preciso cada vez mais gerar independência para que elas consigam fluir nos seus trabalhos sem depender tanto de mim enquanto líder. E eu vou dar condições para que elas adquiram maior independência quando eu começar a envolvê-las não na atividade, mas no resultado que a gente deseja alcançar, e eu começar a acompanhar esse resultado. Uma ferramenta maravilhosa que pode te ajudar a fazer a gestão da equipe, como eu havia comentado, é o Trello. E basicamente você pode ter alguns quadros essenciais para poder fazer esse acompanhamento. Um quadro com a sua agenda, como eu já havia dito, e um quadro com a agenda das pessoas da sua equipe. O Trello, ele permite até 10 quadros, com que você acesse 10 quadros de forma gratuita. Então pensa aí, dependendo da quantidade de pessoas que você tiver na sua equipe, você pode criar o quadro da agenda daquela pessoa onde você tem acesso para acompanhar. Lembra que eu comentei aqui no começo da nossa live da nossa colaboradora que nós contratamos e ela nunca havia trabalhado em casa, em home office, e ela também nunca havia trabalhado com o Trello. Então, na primeira semana, assim que eu a contratei, eu dei um treinamento técnico sobre como ela deveria organizar a agenda dela dentro do Trello. Nós criamos um quadro e eu entrei nesse quadro, ou seja, eu posso acompanhar as atividades dela. Isso foi essencial para que nesse primeiro momento, onde ela ainda não tinha tanta independência, tanto conhecimento das atividades, eu pudesse fazer um acompanhamento bem mais preciso da atividade. Veja bem, eu acabei de falar agora há pouco que numa gestão remota nós precisamos acompanhar mais o resultado do que a atividade, não foi isso? Só que esse acompanhamento ele não é da noite para o dia. Eu não posso simplesmente, para uma pessoa que não fez as atividades, que ainda não está madura na execução das atividades, dizer faz isso e me entrega o resultado. Não, no começo eu preciso treiná-la, capacitá-la, orientá-la com relação à atividade e acompanhar isso muito de perto. E o Trello, se você tiver a agenda compartilhada com a pessoa, ele é maravilhoso para isso, porque possibilita com que você já insira atividades, com que você veja a evolução da pessoa e acompanhe a agenda dela.
Hoje, com a minha colaboradora madura, mais independente, entendendo os processos, o propósito das atividades que ela faz, eu não acompanho mais a agenda dela, eu acompanho o resultado daquilo que eu solicitei. Então, dentro da minha agenda pessoal, como eu havia comentado, eu tenho listas com os nomes dos meus colaboradores e tudo que eu deleguei, que eu solicitei para eles. E aí eu faço um acompanhamento aqui diário, individual. Lembram que eu falei do acompanhamento da reunião de equipe semanal com todos, mas individualmente eu vou acompanhando as demandas. A gente tem comunicação direta quando precisam de alguma coisa, mas eu sempre tenho ali no checklist algo que eu vou atrás. Como é que está o resultado disso? Como é que está a evolução desse projeto? Como é que isso está andando? Então, esse check, ele é muito importante e o Trello, ele ajuda demais nessa organização. Pensando nas reuniões de equipe, a gente pode criar no próprio Trello também um modelo de Kanban, onde a gente pode ter todas as pessoas da equipe dentro do mesmo quadro e a gente tem ali basicamente uma lista com coisas a fazer, coisas que estão sendo feitas, o que foi concluído, impeditivos, e essa ferramenta, esse quadro do Trello, pode ser a ferramenta de uso das reuniões de acompanhamento de equipe. Vamos lá, pessoal, vamos bater o que está sendo feito, quem tem algo para fazer, o que está pendente, o que como ser resolvido para que a gente evolua. A gestão à vista, né, que é o que o Kanban proporciona, e o uso da tecnologia dessa ferramenta como o Trello, que todo mundo remotamente acessou aqui, né, uma videochamada e conseguiu visualizar, permite com que a gente coloque todos na mesma página. Então isso é fundamental para que a gente faça uma boa gestão e coloque as pessoas conectadas nesse mesmo propósito. Então, se você enquanto líder tem dificuldade em fazer o uso, por exemplo, do Trello, fazer uso, e eu não estou dizendo que tem que ser apenas essa, né? Tem o To-Do, tem outras ferramentas, mas coloca no teu PDI, coloca no teu radar que você precisa se desenvolver com relação a essa tecnologia, porque isso é algo transformador na gestão e necessário na gestão remota. Não dá pra gente ficar no papel ou apenas no e-mail ou do que eu anotei aqui e falei com a pessoa. A perda de tempo, o gasto de tempo é muito grande. Se a gente já tem algo ali visual que todo mundo acompanha em tempo real, isso é fantástico. Eu tô me lembrando aqui que ontem a gente revendo, conversando aqui dentro a gente tem a Academia de Líderes e a gente pensou em um processo da Academia de Líderes que precisava ser modificado. Eu estava no telefone com o meu marketing e eu disse para ele, olha, cria aí um convite assim pra gente mandar agora e me faz uma gentileza, entra lá no Trello, no quadro das Academias de Líderes e já inclui isso como um processo de todas as nossas Academias de Líderes. Ou seja, olha a agilidade quando a gente tem uma única ferramenta que toda a equipe está preparada para trabalhar, tem um único canal de comunicação onde a gente coloca a informação e rapidamente eu tenho as pessoas independentes, preparadas, engajadas para poder conhecer os processos e atualizá-los lá dentro. Então isso faz toda a diferença. A gente aqui comprou licença do Zoom e a gente usa o Zoom como a nossa plataforma de videochamada. Mas é importante que você entenda com a sua equipe qual vai ser a plataforma que vocês utilizarão, encontre os melhores recursos, não sei se é o gratuito, se precisa fazer algum investimento, aqui a gente fez o pago, né, para poder fazer a videochamada em grupo sem ser derrubado. Né? E é importante que você treine tecnicamente a tua equipe para poder fazer uso dessas ferramentas, né, de gestão, dessas ferramentas tecnológicas que vão possibilitar com que vocês se conectem. Boa noite, Karina, seja bem-vinda. Então, gente, nós temos ainda 12 minutinhos, né, antes do Insta me derrubar, fazendo uma recapitulação. O que a gente pode levar daqui hoje? Que a liderança, né, à distância, ou que a possibilidade das pessoas trabalharem em home office, adequarem isso à sua rotina, é maravilhoso, né? Trouxe muitas possibilidades. Algumas pessoas não se encaixam nessa modalidade e tá tudo bem. Tem empresas que não entendem isso como algo funcional para sua realidade, tá tudo bem. Mas quando você, enquanto líder, entender, né, e estiver vivendo uma realidade que esse formato é o formato
que pode ser interessante para você, isso não precisa ser feito de uma maneira amadora. A gente pode profissionalizar a gestão remota e torná-la muito mais assertiva e uma experiência muito mais maravilhosa para todas as pessoas envolvidas, desde que a gente se atualize quanto aos recursos e as ferramentas que a gente pode utilizar para gerir à distância. A tecnologia está aí para nos ajudar, desde que a gente conheça individualmente cada um da nossa equipe para saber se esse formato de trabalho é adequado para o perfil da pessoa e como ajudá-la a montar uma estrutura que ofereça condições de saúde para ela continuar trabalhando no home office, onde ela saiba realmente separar os papéis profissional e pessoal e não confluir, né? Não confundir, para ela continuar tendo saúde na vida pessoal dela, nos relacionamentos pessoais. Então, você enquanto líder, dedique-se em conhecer essa pessoa para além das atividades, para poder orientar, para ser um educador de como ela pode fazer melhor essa separação de papéis e beber disso. Lembre-se também de ser flexível. Eu me lembro bem no cenário da pandemia ano passado, que eu tinha uma mentorada, uma pessoa que estava fazendo mentoria comigo, super preocupada porque estava naquele cenário das crianças sem poder ir para a escola e a filha dela tendo bastante dificuldade com as aulas online e ela louca porque precisava trabalhar em home office as outras mães tinham condições de acompanhar os seus filhos, ela não tinha condições de acompanhar a filha dela porque estava trabalhando e aquilo estava gerando angústia enorme porque ela estava vendo a filha se atrasar, né? Não conseguia evoluir como as outras crianças. E basicamente o que eu ajudei ela a refletir e pensar é que ela não precisava guardar aquela angústia para ela. Ela poderia buscar a gestora dela e compartilhar a situação, a condição que ela estava vivendo para que elas encontrassem uma forma que se adequasse à realidade dela naquele momento. Por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque nós, enquanto líderes, precisamos ser flexíveis, ainda mais se nós temos pessoas trabalhando em home office com condições adversas. Então é importante que você conheça, se interesse em saber como é que está sendo essa rotina. Nesse caso que eu citei da mentorada, ela falou com a gestora, né, receosa de como seria essa conversa e foi absurdamente surpreendida positivamente, porque o que elas encontraram foi um outro horário de trabalho. Então você inicia o trabalho mais cedo, para nesse momento para dar suporte à tua filha, né, as aulas eram horários reduzidos e depois você retorna e vai em um outro horário. Então, enquanto líder, seja flexível, porque é essa flexibilidade que vai dar condições para que a tua equipe se engaje mais com o propósito e não com o horário, não com a tarefa e consiga ser muito mais produtiva, tendo saúde e podendo equilibrar com a vida pessoal. Então eu trouxe aqui, né, vários elementos, seja esse de acompanhe, conheça mais de perto como é que está sendo essa realidade, essa experiência para a pessoa e ajude ela, né, a encontrar e usar estratégias para ter uma adequação melhor de trabalho em casa, né? Tenha os rituais, as reuniões para que essa equipe não fique desamparada, desconectada. Então faz aí reuniões periódicas para vocês compartilharem objetivos, o que está sendo feito, para conectar a cultura organizacional, né, e os objetivos maiores, para fazer momentos de não falar de trabalho, mas gerar essa relação de conexão entre as pessoas, momentos de desenvolvimento do time, onde eles estejam juntos, aprendendo e crescendo juntos. Esses processos, esses momentos de gestão são fundamentais para que você consiga colocar e manter as pessoas na mesma página. Faça o uso de ferramentas, né, que a tecnologia está aí nos permitindo, trazendo para a gente. Então se interesse em conhecer, em se desenvolver, em ser expert nisso, para você poder dar o exemplo para a sua equipe, para você preparar tecnicamente a sua equipe para ser capaz de fazer uso disso e otimizar muito mais os recursos, o tempo, a energia no trabalho remoto, tá? No mais, deixe-me ver se eu trouxe alguma dica, né? Estamos fazendo uma revisão que eu não comentei, reforçar os valores organizacionais. Use, né, deixe muito claro os canais de comunicação, como é que vocês devem se comunicar e fazer o uso dessa comunicação para diminuir os ruídos e vocês conseguirem ser mais assertivos. E não tem segredo, gente, é sair do piloto automático e estar atento a essa equipe.
construindo nas pessoas a condição de que elas saiam do olhar apenas para a atividade que elas estão fazendo e comecem a se conectar com o resultado que elas entregam. Isso é uma construção, mas com possibilidades muito efetivas de, no curto tempo, a gente elevar o nível de maturidade da equipe. O exemplo que eu trouxe para vocês da nossa colaboradora, ela ainda não completou nem 3 meses de empresa, então eu estou trazendo isso para falar de um período de menos de 3 meses, onde ela não conhecia as ferramentas online, ela nunca havia trabalhado de forma remota, ela estava entrando num segmento novo de trabalho e com essa conexão verdadeira com ela, para conhecê-la, conhecer o perfil, conhecer as dificuldades, ajudá-la a estruturar essa condição de trabalho em casa, prepará-la tecnicamente para fazer uso das coisas, né? Fazer um acompanhamento de perto possibilitou com que hoje ela esteja completamente independente, atuando com entregas de resultado. Hoje eu não preciso mais acompanhar a atividade, a execução de atividade. Então, sim, é possível a gente elevar a maturidade e a entrega da nossa equipe em uma gestão remota, desde que a gente coloque em prática esses elementos pontuais que eu trouxe aqui, mas tão importantes. Então, se você chegou agora no final, essa live vai ficar salva. Não deixe de ver todos esses elementos, porque eles fazem a diferença e eu sou prova viva aqui para dizer, né, que a gestão remota, à distância, que o trabalho em home office de forma sustentável, não como algo da pandemia contingencial, mas como algo realmente de formato da empresa, funciona, dá certo e pode ser realmente transformador para os resultados do negócio e para a qualidade de vida das pessoas. Basta com que a gente, enquanto líder, esteja aberto e disposto a nos trabalhar, porque é a gente que faz o resultado da nossa equipe, não tem para onde correr. A gente tem condições de desenvolvê-los, de gerar maturidade, do despertar, de gerar realmente a felicidade e a satisfação com o que eu estou fazendo quando eu estou adequado e eu sei o propósito maior daquilo que eu estou realizando. Então, usem, né, essas dicas no dia a dia de vocês, me deixem saber, compartilhem aqui com a gente, nós adoramos, né, ver aí as experiências de vocês, o quanto as dicas da gente estão podendo contribuir com a performance de vocês enquanto líderes, e qualquer necessidade de aprofundar, de conversar mais sobre alguma coisa, a gente está sempre abrindo caixinha de perguntas, ou vocês têm um contato, né, acesso direto via direct, ou entrem em contato com a gente pelo WhatsApp. Enfim, nós estamos aqui à disposição para contribuir com vocês, né, para serem cada vez mais líderes efetivos, eficazes, inspiradores, né, e realizados com as suas equipes, tá bom? Gratidão pela presença, um beijo no coração de vocês, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau!